Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos falar desse cara. De rico, Skytrax 3.0, tá? Então vamos dar uma olhada nesse cara, chamar umas atenções aqui. Pô, uma anteninha bem robusta, tá? Dá a ideia de ser bem firme. Esse aparelho eu abri para fazer um reparo. Bem fixada, não é nada aparentemente frágil não, bem construído, tá? Esse aparelho já é colorido, sistema operacional Windows CE. Ponto de atenção, o único ponto que eu não gostei muito é essa saída de áudio aqui. O alto-falante está direto aqui e dele já cai na parte da tela e da placa, então toma cuidado com umidade aqui, tá? Não é feito para molhar, mas, né? Ele tem uma porta USB aqui embaixo, tá? Uma USB padrão, então acredito que esse cara funcione como power bank. Eu não olhei o manual, mas acredito que seja isso, tá? Então tem uma porta USB aqui de energia, ou de repente conectar em outro device, mas normalmente quando tem essa portinha aqui você consegue usar a bateria dele é bem grande, tá? Porta USB para carregar, botãozinho de reset, se travar, e mesmo padrão de teclado do Skytrax, tá? Então, liga e menu, confirmação, cima e baixo, trocando com teclas de função, de zoom, essas coisas. Então vamos lá, vamos ligar o aparelho, pressione, segura. Olha que tela bonita. Ele demora uns 30 segundos para iniciar, né? Baseado em Windows, é baseado no Windows CE. Então, aguardar o boot aí. Ele tem inclusive uma memória, parece uma memória até de laptop, né? Mesmo formato. Olha que tela bonita. Ficou até pouco tempo, podia ter ficado mais. Então vamos dar uma olhada nesse aparelho. Tela principal, como ele não tem GPS, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou voltar com ele no GPS. Vou levar ele para dar GPS e retorno com o vídeo. Vamos lá, pessoal. Desliguei e liguei ele novamente com satélite, né? Essa luzinha piscando quer dizer que ele tá localizado já. E aí quando você liga com satélite, ele te dá já direto alerta de espaço aéreo, no caso desse daqui que está ativo. O piloto pediu para ativar, foi um dos problemas dele, corrompeu a base do cartão. Então ele vai gerar esse alerta. Quando eu der ok, ele vai dar o mesmo alarme que ele dá quando liga, né? Aqui a gente está em mais de uma, englobado em mais de uma região, né? Então vamos lá. Esse é o alarme. Então ele já começou a indicar aqui a localização. Aqui ele indica qual tipo e qual a localidade, qual o espaço, né? E retornamos à tela de mapa, que é a tela normal, se a gente não estivesse dentro de uma área com restrição. Tá bom? Então nesse aparelho, aqui a gente tem um botão de menu. Se a gente pressiona ele de novo, ele sai. Temos o zoom ou o go to, dependendo da tela, tá? Então, esse aqui vai ser o zoom e esse daqui o go to, tá? Que é o waypoint se você tiver cadastrado. Esse botão aqui, nesse aparelho, ele muda de tela. Então, tem várias telinhas nesse aparelho. Então, aí, uma tela mostrando o espaço aéreo aqui. E eu consigo dar o zoom nele também, tá? Pressiono novamente. E ele vai carregar aqui com os nossos limites verticais. Pressiono novamente, ele vai ter uma tela de dados, tá? Então, velocidade do ar, temperatura,
Aqui seria batimento cardíaco, né? Número de passos, se eu não me engano é isso. Então acredito que sejam campos customizados. A gente vai dar uma olhadinha no menu, é o primeiro contato que eu tenho com ele também. Mais uma tela de resumo, essa daqui eu já gostei mais. Então eu tenho um delta de altitude aqui, ó, e uma janela de 30 segundos, tá? Força G, distância da decolagem, nível de voo, hora local, máxima altitude, ganho de altura, o LD, o nosso VARI com integração de 10 segundos, tá? E algumas outras informações de sinal, bateria, ok? E aí vão vir as telas de espaço aéreo, o alerta de espaço aéreo, que é aquela última tela, e voltamos para a tela inicial, beleza? Então de display, ele tem bastante novidade, né? Se a gente comparar com 2.0 ou 2.0 Plus. Vamos dar uma olhada no o foco desse vídeo é sempre configuração, para quem precisar. Então vamos dar uma olhada na configuração dele. Apertei o botão de menu, eu vou ter um gerenciador de arquivos. Memória interna, o cartão de memória, que foi o problema dele. E aí nós temos as pastas, com os nossos mapas, nossos arquivos, tá? Então aqui é um explorador de arquivo. Então vamos dar uma olhada aqui na de mapa, tá? Então ele vai mostrar quais os mapas que estão contidos no aparelho, tá? Então é um navegadorzinho de arquivo. Settings, eu vou entrar depois, por último. Se eu vou gerar gravação ou não, e ele ainda traz uma dica, só que está em inglês, né? Controle manual do estado do log, pressione OK para ativar ou desativar a gravação automática. Estado do device status, que é o status do dispositivo. Ele vai mostrar para a gente todos os status, não só no outro, se eu não me engano, ele tem duas abas, né? O satélite, que é essa daqui, mas esse aqui tem 7. Então, bateria, tempo de bateria, como é que está a hora local, tá? Pôr do sol e nascer do sol indicados aqui. Número de série da aplicação, protocolos, o cabo USB, se está conectado ou não, tá? Espaço aéreo, as datas e quando foram alterados. A compilação, os alarmes, tá? Então todos os dados do aparelho mesmo, device status mesmo. Navegação, tá? Então se eu quero marcar um waypoint, editar o waypoint, as rotas, a aba de competição, se eu quiser adicionar arquivos para competir, né? Então, pegar os pilões, as marcações de pilões vão estar ali em competição, dentro de navegação. Programas, então, algumas conexões aqui, estatísticas de voos, vamos pegar um aqui, não sei o que eu estou abrindo não. Então, olha lá, tem um resuminho dele, de como está a frequência do piloto. As conversões dos arquivos de log, a visualização, a análise, tá? Então vai trazer aqui um resuminho dos dados de voo pra gente, tá? Só pra gente olhar como é que é. Se eu vou fazer uma atualização, pessoal, não mexa no update, não fique fazendo update se você não tem um problema que está te incomodando. É normal o pessoal pegar os aparelhos e querer atualizar para a última versão sem saber por quê. Tem aparelho travando com isso. Não é o caso desse, mas tem aparelho dando problema com isso. Wi-Fi, então se você tiver um módulo externo, um dongle, se chama dongle Wi-Fi, você pode conectar ele na Wi-Fi. Cabo USB, tá? Para conexão USB, você vai usar esse, é o USB, lembrando, aqui. Se você quer trabalhar com o menu básico ou avançado. E
para desligar, ok? Ele pegou GPS de novo, então ele está dando os alertas de espaço aéreo todo de novo. Então vamos olhar a configuração do aparelho. Então volume, você percebe que o volume fica bem alto, porque aqui ele está em 58% e já está alto. Configuração do variômetro, tá? Prioridade do bip na decolagem, sensibilidade do vário, taxa de subida 0,3 metros por segundo. Então você pode ajustar também qual vai ser a sensibilidade do vário. Existem outros aparelhos que têm isso chamado de outra forma. Tom de subida e descida, então subida aqui, ó, climb, descida, sync. Tá? Então tá ativo o som de subida, de descida. Vai indicar a partir de 2 metros por segundo de descendente. O tempo de integração do vário de 10 segundos. Tá? E a curva de configuração do som. Então tem como editar o som. Não vamos mexer nisso, vamos usar o que está nele, o default, tá? Orienta a não usar, porque você pode aí brincando e fazer alguns ajustes que depois na hora de voar eles não fiquem bons. Esses aparelhos, eles são muito bons, então a configuração que já vem de fábrica normalmente atende muito bem. Qual mapa está sendo utilizado? Se eu vou usar modo de economia de energia, então posso alterar o brilho do display automaticamente ou manual, se eu quiser diminuir a luminosidade. Quanto tempo o display vai ficar ligado sem ação, tá? E aí depois desse tempo ele vai apagar o display. E USB em Fly Mode, que é o que? Ele desativa a porta USB durante o voo para economizar bateria. Então tá aqui, ó. Ok? Então tudo que tiver conectado na USB que não está sendo usado, ele desativa. Tela de voo você também consegue configurar e editar, tá? Não vou mexer, esse aparelho não é meu, tá? Mas você tem algumas opções de edição das telas de voo. As configurações do piloto, né? É de um amigo, vou agradecer muito aí pela oportunidade de ver o aparelho e de gravar o vídeo, tá? Então, o perfil do piloto. Fanet, também não vamos mexer. OpenGlide Network, é se você quiser fazer o live tracking do aparelho, tá aqui. Use it for live tracking. Provavelmente você teria que ter o dongle aqui ou algum tipo de cartão, tá? Para fazer a exportação ou comunicação dos dados. O seu fuso horário, o idioma que está sendo usado, unidades, metros por segundo, coordenadas. Aqui fica um pouco já maçante, né? Mas vamos olhar. Indicadores de térmica, tá? Então, tempo de entrada da térmica, tempo que você abandonou a térmica para ele te indicar, o zoom quando você está girando na térmica, então tudo indicado por aqui. E aí, terminamos o menu de configuração dele. Então você vê que é um aparelho bem enxuto, tá? Bem enxuto mesmo. Então não tem muita coisa para você ficar mexendo. E ainda tem a opção de trocar o menu entre o avançado e o básico. Vamos trocar esse menu para o básico. Olha lá. Então já tem uma outra opção de telas, inclusive pré-configuradas, que eu particularmente achei mais interessante até, tá?
Por quê? Porque a telinha de mapa dele, parece que a indicação ficou mais limpa, pelo menos para mim. Então traz aqui seu vário, sua altura, direção do vento e para onde você vai. Ficou mais limpa a tela, tá? Ele tá dando pouso e decolagem aí comigo mexendo. Então vamos voltar para avançada, para ele ficar no mesmo padrão anterior. Tá ok? Ó, agora ele disponibilizou. Essa tela não estava sendo disponível antes, não. Então, cometi uma gafe aí. Ok? Então, é isso, pessoal. Vamos dar só uma olhadinha no menu aqui. A gente está conhecendo esse aparelho junto, tá? Então, vamos lá no settings dele. Na principal aqui, acabou que não mudou muita coisa, não. Sumiu o som de descida. Estatística GC Setting Update. Então ele tirou algumas funçõezinhas mesmo no menu básico. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma colinha de configuração aí do Skytrax 3.0. Espero aí que ajude quem estiver precisando configurar, tá bom? E vamos desligar. Vale a pena a gente acompanhar a tela de desligamento dele. Muito bonita a tela, muito bonita mesmo.